Olá, olá, Entre Família está no ar. Muito boa tarde para você, que vão ter sua companhia. Muito boa tarde para você, Cris. Há quanto tempo, né? Eu tô feliz de te ver vivo aqui, tá bom? Depois a tadinha teve dodói algum tempo, era uma dor, um problema na outra e tal. Eu disse, rapaz, essa mulher, será que vai estar inteira na segunda-feira? A gente gravou até stories na web, eu tava recebendo, agora você recebeu, foi marcada, não? No teu Instagram? Eu não vi, Cris, eu tô Verdade, tão... segue lá, @TV Novo Tempo no Instagram, que você vai sabendo das novidades. E agora é o seguinte, hein? Deus me ressuscitou. Que bom! E estamos aqui. Suzane estava, olha, levando injeção, Gente, hein? Caída aqui, ó, mal era. Tem vários roxos aqui, gente. Vocês não estranhem se em algum Ela não momento apanhou, vocês não. virem, Apanhou da doença mesmo e tal. Várias vezes. Mas aqui chegamos pela fé. pela fé. Estamos aqui. Como estamos é outro papo, mas estamos juntos. Você também veio com uma vozinha O quê? hoje mais... Ah, um pouquinho mais, né? Rouquidão bem, pouquinho. Mas tá bem. Então, o ar tá um pouquinho mais seco aqui em Jacareí. Tá estranho, e tá tal. tudo estranho. Agora essa semana chegou! Aê! Semana especial, pais preparados, filhos de caráter, é um estudo novo que nós estamos falando. E essa aqui, ó, é o primeiro passo na segunda-feira de uma semana especial que foi preparada para você. Quem tá com a gente, Suza, sabe que a gente tá anunciando isso aqui faz um tempinho já, ó, dia 24, tá vindo e tá, olha, tem estudo novo. Cadê o estudo? Segura aqui o meu tablet que eu vou lhe pegar o estudo, vai falando pro pessoal aí. Enquanto o Cris vai lá buscar o estudo, essa semana tá muito especial, porque dentro desse tema central, pais preparados, cada dia da semana aqui no Entre Família, a gente vai ver um desenvolvimento do filho por conta do pai e da mãe estarem preparados. Então hoje, por exemplo, não sei se eu posso revelar o tema de hoje. A gente tem ajuda, a gente tem ajuda. Ainda não, é que tem um suspense. A gente tem ajuda hoje porque tem até a questão técnica aqui da nossa equipe que preparou até para revelar o tema de hoje. Tá um negócio muito bonitinho, muito fofinho, mas a origem é essa revista aqui, esse guia de estudo, né, que foi preparado com muito carinho. A Darleide, né? A Darleide Alves que preparou, escreveu, ela que, olha, além de uma ótima apresentadora aqui, né, estuda muito bem esse tema, vive isso e é uma benção. Tá aí, ó, pais preparados, filho de caráter. E olha, câmera 3 aqui, bora lá. Aí. Pronto, tá aqui para você de casa. Você pode pedir, já a gente vai falar para você como você adquire gratuitamente, sem cobrança nenhuma. E é claro que são vários temas aqui, Suza, mas a gente dividiu por dias. E hoje nós vamos dar o primeiro passo. A especialista já perfumou o nosso ambiente aqui com conteúdo. Eu sei que hoje vai ser aquela aula. Nós vamos falar de quê? Sendo que essa revista tem tantos temas. Muitos temas, cada dia a gente vai ver um. E hoje é o tão sonhado tema que todo pai quer ter. Atenção, senhoras e senhores, para o tema de hoje no Entre Família. Pais preparados? Filhos obedientes! Olha aí! Olha essa produção nossa, não brinca em serviço. Aquelas mãozinhas que estão do ladinho são mãozinhas que trabalharam com isso, inventaram um negocinho, a plaquinha, estavam mostrando antes do intervalo. Aqui nós temos uma produção sensacional. Muito legal. Agora, obediência é algo que nós, sim, pais, desejamos isso. Agora, vou perguntar uma coisa para você, Suzy. Manda. A forma e as ferramentas que nós usamos muitas vezes para chegar lá, a pessoa fala assim, não, eu falo grosso, eu falo assim, e funciona. A preço de quê que você usa o medo como uma ferramenta para a obediência? Será que Deus, o temor é igual a medo, né? Bem diferente. A palavra, né, lá no grego é a mesma que Deus, a unção para as duas ali, né, o surgimento. Mas não é temendo a Deus que você vai temer a Deus, mas não vai ter medo de Deus. Por que a gente usa o medo muitas vezes para trazer essa obediência, aquela chantagem, aquele negócio, né? Porque de fato funciona. Funciona a preço de quê? A que preço é o que a gente vai descobrir hoje. Ou ainda, né, Cris? Como que a gente pode determinar se o nosso filho é um filho obediente ou não? Será que sempre ele vai realmente submeter aos nossos comandos? Não, o que se enquadra como filho obediente? Eu digo mais. Quando você tem um filho, né? Lá no Sul a gente fala uma palavra, lá não é pejorativo, me respeitem em outros estados, mas quando você castra a atitude de alguém, você já falar castrar a atitude de alguém, você castra uma menina e um menino, na atitude, coloca ele dentro de uma caixinha, ele não respira e ele anda quadradinho para você. Só que aos 12 anos você fala, vai para o mercado de trabalho. Fala, filho! Poxa, como que vai você colocou ele dentro de uma caixa. Aí a gente quer, às vezes, até um mundo melhor para os nossos filhos, mas nós temos que ter filhos melhores para esse mundo. E aí a gente quer colocar assim, ó, meu filho não vai ter isso, não tem contato com o celular, tudo bem, a gente tem que ter contato de telas e tudo. Mas a gente esquece de preparar um filho para saber escolher. A grande questão é a mente desse filho. E não simplesmente eliminar da frente. Agora eu pergunto para você, vou falar baixo porque eu tenho certeza que ninguém faz isso lá em casa. Se eu trabalho medo com esse filho, porque eu trabalhei medo lá atrás,
Eu não estou colocando um ciclo de medo que já não deu bons resultados em mim. Eu sou um sobrevivente do medo. E aí? Vou perpetuar esse medo para querer ter obediência, meu querido? Todas essas perguntas serão respondidas hoje, porque a nossa especialista, tá? É uma entre duas apenas aqui no Brasil que fala sobre disciplina positiva, baseado também no Instituto de Disciplina Positiva lá dos Estados Unidos. A gente vai explicar para você melhor esse assunto. Então, ela está aqui hoje para conversar com a gente, explicar. Até porque, Cris, eu quero voltar nessa temática central sobre pais preparados. A gente vai ver nessa semana que muito do comportamento, do caráter do nosso filho tem mais a ver com a nossa preparação como pais, com a nossa pessoa estar centrada nas questões da vida, do que necessariamente para dizer, mas meu filho nasceu assim, o filho da fulana nasceu de outro jeito, personalidade. Enfim, a gente vai trazer todos esses assuntos essa semana, só está começando, então não saia daí o Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta, estamos aqui no nosso primeiro dia da semana Pais Preparados. Para você que está chegando agora, tem a ver com o nosso estudo feito pela Darleide, que está sendo distribuído gratuitamente. E hoje nós vamos trabalhar a tão sonhada obediência. E a gente coloca essa batata quente na sua mão. Eu pergunto, você está tendo problema com um neto desobediente, com um filho desobediente? Como que você foi criado, para você obedecer? Você acha que a linha... Tem gente que fala assim, olha, sofremos, mas estamos aqui, não estou roubando, não estou matando, A gente tem a gente usa razões muitas vezes para justificar as nossas emoções distorcidas e aí nem tudo é racional quanto a gente acha que é. Mas e aí? Nós queremos a sua opinião, então abra o seu coração e se você quiser colocar a boca no trombone e também não se identificar, venha também que tem espaço, Suza. É isso aí, é só pedir para a nossa produção para colocar anônimo, sem problema algum, e você manda a sua interação. Você está enfrentando essa situação aí na sua casa? Tem um filho desobediente, um neto desobediente que você cuida? Qual é o desafio que você está encontrando no momento relacionado à obediência? O DDD é o 12 98315 0249, é o nosso WhatsApp para você mandar aqui a sua interação, ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, que também você vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Participe, tá bom? Porque daqui a pouco a gente volta trazendo aqui as suas perguntas, as suas interações. E aproveita porque a nossa especialista hoje tem um currículo vasto. Bom demais. Vamos lá, Cris, que a gente tem cenário novo. Eu quero até fazer um apelo a essa direção desse programa, Ana e companhia, Patrícia, Chapolin. Flores. Eu quero dizer e verdadeiro. Que assim, eu nunca pedi nada, eu já pedi bastante coisa. Não posso dizer que eu pedi nada, pedi tablet, deram, um monte de coisa, me deram. Mas vou dizer uma coisa, as cadeirinhas que tem aqui normalmente são durinhas, bichinha. Essa cadeira aqui tá dá vontade de ficar 1h30 aqui, porque você acha as coisas bonitas. Então, acrescentaram bonito aqui e tal. Mas aquela cadeirinha que nós temos normalmente aqui, ela dá uma puxadinha. Depois de 4 anos, né? A gente já tá meio cozido, Já tá meio prateado, os guisados estão chegando. Não é qualquer cadeirinha. Antes você sentava no muro, conversava 3 horas. Agora, rapaz, não, nem pode. Não, agora a gente vai fazer o quê? O programa de 5 horas. Misericórdia. Não, isso aqui eu faço legal, isso aqui até. A minha coluninha aguenta. Agradece. Mas ainda bem, Suza, nós estamos recebendo, não só com essa cadeirinha fofinha, mas a nossa convidada já esteve conosco nos bastidores aqui, almoçou conosco. Ela já é prata da casa da nossa vizinha que escreveu essa revista aqui. Já teve umas 5 vezes, já esteve online também no Vídeo de Saúde, mas hoje... Ela é nossa. Ela é nossa. Por favor, Suza. Hoje ela é nossa aqui do Entre Família e durante todo o programa ela vai estar com a gente. Como eu disse para você, o currículo da nossa especialista é vasto, mas eu vou apontar aqui algumas das principais atividades. Hoje a gente recebe com muito carinho Beth Rodrigues, especialista em disciplina positiva. Ela atua nessa área de educação há mais de 35 anos, como diretora de escola, coordenadora, professora, em alguns contextos, como escolas públicas, particulares, ONGs, empresas e universidades. Mestre em linguística, ela também tem uma especialidade em neurociência e ela é trainer em disciplina positiva e dá cursos de certificação internacional de disciplina positiva aqui no Brasil, Só tem ela e uma outra colega, a Fernanda, que também já esteve aqui no Entre Família. Ela também já é co-tradutora de 7 livros desse assunto. Ela também é autora de um livro infantil, que inclusive trouxe de presente. Verdade. Natureza Fora da Caixinha. E está aqui com a gente, Beth Rodrigues. Seja muito bem-vinda, viu? É uma honra, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. A honra é toda nossa. Hein, Suza, eu acho que antes de começar a perguntar, fala um pouquinho dessa exclusividade profissional que ela tem. Porque são só 2 profissionais com
essa carência que nós temos. Inclusive, as nossas especialistas fazem cursos com a Beth aqui. Você é referência para a gente. Beth, fala um pouquinho dessa sua função. O que hoje... Porque hoje você vai estar tomando chazinho com as nossas telespectadoras, nossos telespectadores. Conta um pouquinho de você nessa história da educação. Bom, eu até vou fazer uma correção e assumir aqui os meus 56 anos. São 40 anos no magistério, já são 40 anos na área de educação. Pois é, comecei nova, comecei com 16. Então, nessa trajetória, né, como, enfim, professora, coordenadora, diretora, em todos os contextos, professora na PUC desde 2006, eu conheci a disciplina positiva, minha filha já tinha, porque acho que a parte mais importante do meu currículo não apareceu. Eu sou mãe de uma garota hoje de 26 anos, sou vodrasta, sou madrasta de 3, que quando eu conheci tinha 1, 2, 3 anos, hoje eles têm 31, 32, 33. E quando eu conheci a disciplina positiva, foi num curso que eu fui fazer em Los Angeles em 2008. Minha filha tinha 10 anos, então veja, já faz 16 anos, né? E ela já tinha 10 anos, meus enteados já eram adolescentes na época, e eu já tinha dado aula para todas as idades, né? Estava na faculdade já nessa época, e bateu aquele desespero, né? E agora? Não dá mais tempo. Será que eu consigo colocar em prática essa abordagem? Porque eu me encantei com essa abordagem, que eu acho que vocês vão se encantar também. E foi quando eu acabei, né, me oferecendo para participar do processo de seleção para ser tradutora. Tive a honra de ser tradutora junto com a Samantha do primeiro livro, aquele amarelinho, de disciplina positiva. Em 2014 nós traduzimos. Depois eu fui traduzindo com outras pessoas, né, 2 com a Fernanda, acho que 4 com a Ruimara, enfim, foram vários livros e baralhos, entre outros materiais. E nos estudos, um dos processos, né, então o primeiro curso que eu fiz e que também foi o que a Fernanda fez e que a gente recomenda que as pessoas façam, é para pais e mães e para profissionais que lidam com pais e mães, que é o de educação parental. Então, é um curso de certificação internacional pela Positive Discipline Association, a PDA, né? Que emite os certificados e tem todo um modelo dentro desse curso. Então, existem já, que eu saiba, eu acho que eu certifiquei cerca de 2.000 pessoas de educadores parentais aqui no Brasil. Olha, que legal. Então, existem cursos presenciais e cursos online. Então, esse é um dos cursos, existem outros, tá? Então, agora, por exemplo, você mencionou a Darleide, que é uma querida, que fez curso mesmo, fez esse, e está inscrita para o próximo com foco na educação infantil. Ah, que demais. Beth, nesse primeiro bloco, eu acho que vai dar tempo da gente contextualizar aqui o nosso tema, né, que é sobre obediência. O que caracteriza um filho obediente ou o desobediente? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque acho que todos nós, pais, mães, avós, padrastos, madrastas, enfim, sempre observamos os comportamentos desafiadores, quando eles têm alguma atitude que nós caracterizamos como desobedientes, né? Então, a gente está o tempo todo observando, reclamando, brigando, e aí cada um tem o seu jeito para lidar com os comportamentos desafiadores dos filhos, né? Esses comportamentos de desobediência. Então, tem pais e mães que vão que querem que os filhos sejam pessoas responsáveis, pessoas que obedeçam às regras, que tenham limites, que pensem nos outros. E são pais e mães firmes, né, que dão limites, que sabem dizer não. O problema não é a firmeza, o problema é o excesso da firmeza. Quando esses pais e mães vão para o autoritarismo e acabam. E quando eu falo esses, gente, somos todos nós, tá? Quem aqui nunca, em algum momento da vida, como pai, como mãe, como profissional, não gritou, brigou, humilhou, colocou de castigo. Sim. Nós temos casos até de palmadas, né? A agressividade física. Enfim, todas essas situações, se a gente já fez isso, meu conselho é pare. Pare porque é o que vocês falaram. Na hora, funciona. Punição funciona, a gente não vai mentir. Mas em longo prazo, os resultados são muito nocivos. E outra coisa, em relação à punição, ela gera exatamente o que os pais não querem com os filhos, que principalmente é o distanciamento. Uau. Então, eles obedecem, mas não é por respeito, é por medo. Então, esse é o extremo dos pais, né, autoritários. Mas também tem pais ou mães que nem ligam, que não estão nem aí, que não tem nem firmeza, nem gentileza. E eu não vou falar desses, porque com certeza nenhum pai ou mãe que esteja assistindo o programa é do tipo negligente. Então, eu vou falar de um outro extremo.
Existem pais e mães que são gentis. E ok ser gentil, porque você quer desenvolver nos filhos a conexão, a gentileza, o afeto, dar escolhas, né? Aprender a ensinar a dialogar. Ok. O problema é o excesso disso. É quando esses pais e mães são excessivamente gentis, dão toda a liberdade. Eu brinco que são escolhas ilimitadas. Então, se aqui o adulto, no autoritarismo, é aquele adulto que manda, que fala, tem que fazer do meu jeito porque eu estou mandando, então é assim que ele impõe e lida com o desrespeito ou com a desobediência, no outro extremo é aquele adulto que, tudo bem, filho, e aí quem acaba mandando é a criança. E quantos lares a gente vê que esses pais vão para esse extremo da permissividade e acabam dando liberdade em excesso, sem nenhum limite, sem nenhuma regra. E isso é desrespeitoso com todo mundo. Muitas vezes os pais autoritários acham que eles estão respeitando eles próprios, os adultos, e é verdade, né? Só, apenas, estão desrespeitando as crianças, né, os filhos, ou podem ser adolescentes, e a situação. No extremo da permissividade acontece a mesma coisa. Os pais acham que estão respeitando os filhos. Pode ser, mas na verdade não estão respeitando nem a si próprios, nem os filhos, porque não estão desenvolvendo o que eles mais querem para os filhos, e muito menos as outras pessoas envolvidas na situação. Tem uma reflexão muito importante que a gente faz nos primeiros cursos de disciplina positiva, que é a seguinte: a gente pergunta para os pais e mães quais são os comportamentos desafiadores dos filhos. E a lista é longa, né, gente? Um monte de coisa, mas resumindo, vocês têm razão. Muitos falam, meu filho não me obedece. Eu falei para escovar o dente, eu falei para tomar banho, eu falei para fazer a lição, para fazer isso, ou para parar de fazer aquilo, parar de brigar. E a lista é gigante. E é muito parecida no mundo todo. Todas as vezes que eu faço essa lista, é muito interessante. Só que a segunda lista que a gente pede para as pessoas fazerem, e eu convido vocês e também o seu público para fazer, é o que nós queremos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Seu filho hoje tem 4, né? 4 anos. O Otto. Seu filho tem 8 para 9. Então, veja, daqui a 20 anos, 30 anos, serão adultos, certamente não estarão nem mais morando com vocês. O exercício, pois é, eu sei que dá uma dorzinha. Mas eu quero que vocês pensem, é para isso que a gente cria os filhos, não é? Para essa autonomia, para viver o mundo. A gente cria os filhos para o mundo. Para eles também constituírem as próprias famílias, se quiserem, e andarem pelas próprias pernas. Nesse exercício, quando a gente para fazer essa lista do quais são as características, quais são as habilidades sociais, quais são as habilidades emocionais que nós queremos que eles desenvolvam. Beth, eu vou pegar essa cereja do bolo, porque está tão gostoso, tá gostoso esse assunto, mas a gente precisa ir para o intervalo. Tá bom. Eu sei que você fala assim, já está preparando até essa lista. Isso, vai ser ótimo. Você desligou agora a máquina, né, de lavar roupa, para não deixar você ouvir. Desliga tudo. Você está fazendo um bolo assim, gente, a Beth chegou onde eu quero. A Beth é a resposta das minhas orações. Calma, ela está terminando esse raciocínio com essa lista. A gente vai para um breve intervalo. Eu sei que você está participando. Ela vai terminar a linha de raciocínio dela. Ainda nós temos 2 dinâmicas aqui e a sua participação. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta nessa semana especial aqui no Entre Família, na TV Novo Tempo. Você está gostando? Você já gostou do nosso guia de estudos, né? Pais preparados, né? Filhos de caráter. E a gente vai preparar os pais a cada dia. Nós, porque eu digo que eu estou me preparando também, né? A gente tem que estar sempre com o ouvidinho aberto para poder aprender. Sabe aquele que sabe que não sabe tudo, né? Bom demais. E olha, como é bom a gente também aqui ter esses pais que hoje vão trabalhar essa questão da obediência e a construção como resultado de uma educação positiva. A gente recebe com muito carinho quem? Né? Uma mamãe. Uma mamãe que também é escritora, mãe de 2 filhos, um de 6, outro de 12 anos. É a Michele Vasconcelos, que reservou um tempinho na sua agenda para falar com a gente. Ela vai estar com a gente aqui na tela? Vamos lá, Michele está vindo aqui, olha só, está chegando Michele. Michele está vendo, de pouquinho, agora sim. Michele fez suspense para mostrar essa sala bonita que ela nos recebeu aqui. Boa tarde, Michele. Oi, Michele, não estou te ouvindo. Calma aí, a gente vai conseguir. Michele, não estou ouvindo a Michele aqui. Karma que está chegando. Tira o mute aí para ver e coloca de novo, Michele. Vamos ver esse bichinho aí. Coloca mute e bota de novo, porque ele gosta de carinho, carência às vezes. A Michele, eu estou só sentindo que você está com muito esforço, está com um oi bonito, né? Aquele oi, mas o áudio ainda não chegou. Vamos fazer o seguinte, Michele, já eu falo com você, só para o pessoal de casa ficar com gostinho para saber qual é a voz da Michele, que história é essa de uma mãe com 2 filhos que tem educação positiva. Essa mãe vai falar, já a gente volta com você, tá? Segura aí. Vamos fazer o seguinte,
Alguém pode me trazer a revista aqui? É uma revista que eu vou dar presente. Enquanto a gente está preparando, isso, Mateuzinho, traz para a gente aqui. O Mateuzinho está trabalhando pelos Correios, ele trabalha internamente pelos Correios. Um abraço a todos os carteiros que nos acompanham. Está aqui na minha mão. Enquanto a gente vai preparando a Michele para falar com a gente, o nosso programa tem como base esse guia de estudos aqui, escrito pela Darleide, né? E a nossa revista Esperança, a cada momento tem um tema, e agora é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Por quê? A gente, né, já sabia de algo, mas acabou fazendo uma pesquisa no que você está querendo ajuda. Né? Em todas as pesquisas que nós ouvimos pais e mães, olha, a gente quer uma ajuda com os nossos filhos. Então, a gente está atendendo uma dor latente da família. Por quê? Por que a gente tem pais preparados, filhos de caráter? Porque família é um plano de Deus. Né? E por que não usar as ferramentas de bons profissionais? Né? Há pouco tempo, a gente não colocava na mesma frase fé e psicologia. Olha qual distância uma crença limitante fazia. Eu quebrava a perna, ia no médico. Aí, quando tinha problemas emocionais, eu não ia. Olha só quanto que a gente evoluiu diante de Deus. É bom. E aqui a Darleide, que trabalha essa questão das emoções, pegou temas sobre a obediência, sobre a sexualidade. Ai, aqui em casa a gente não fala, né? Demoniza algumas coisas, aí o mundo tem que ensinar o seu filho, computador. A gente terceiriza a nossa educação por não ter intimidade com esses temas. Agora acabou, gente. Bora lá. Vamos levar essa revista para sua casa, e o bom é que eu falo de boca cheia. É totalmente de graça. Se tiver alguma coisa para pagar, cobre da Suzane, que ela vai pagar. 0 operadora 12 2127 3121. Olha a cara de preocupação da Suzane de que tem que pagar alguma coisa. Olha o olhar dela. Você acha que ela está querendo dizer? Ela sabe que é de graça, então liga agora 0 operadora 12 2127 3121 ou manda um WhatsApp 12982444449 pedindo a revista, e você mesmo vai fazer um cadastro. Mas, Cris, o que eles vão me pedir? Teu nome, teu CPF, teu endereço com CEP, pronto. A gente tem a lei de proteção de dados aqui, que garante que a gente tem uma segurança com o que você manda para a gente. Ah, mas o correio vai ter que pagar aqui. Nada, o carteiro nem vai entender a alegria que você está. Você tem que falar para ele poder pedir a sua também, tá bom? Agora, a nossa querida Michele, daquele sorriso, daquela sala bonita que ela preparou para receber você, está chegando a voz dessa moça com esse sorriso. Olha, eu não ouvi o sorriso. Agora eu senti um barulho lá no fundo que eu senti a esperança agora. Por favor, Michele Vasconcelos, boa tarde, deixa eu ouvir. Boa tarde! Aê, coisa boa! Ela parece aqueles lançamentos, aquelas pessoas que fazem lançamento de cursos, né? Cria uma expectativa, tá chegando. Aí quando a gente comemora essa questão, Michele, a gente está falando sobre educação positiva, de ter esse olhar empático, né? A gente se prepara para tanta coisa, para vestibular, para faculdades, agora para ser pai. E eu digo para você o seguinte, você tem 2 filhos bem diferentes, né? Idades diferentes, momentos diferentes, um de 6, um de 12. Conta um pouquinho da dinâmica da sua educação, qual é a sua pegada? Hoje nós estamos falando sobre obediência, como é que você constrói para chegar a esse resultado na sua casa? Eu acredito que é o desafio de todos nós, né? Mães, pais, chegar num ponto de equilíbrio do que é uma educação, como eu acredito, baseado nos princípios bíblicos, né? E eu acredito numa educação que é acolhedora. E o grande desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio, exatamente como a especialista, né, estava falando, a doutora, não da permissividade e nem também do autoritarismo, né? Esse acolhimento, eu acredito que a gente aprende muito através do próprio exemplo de Jesus, né, sobre o que é disciplina. Agora, imagina, eu tenho 2 meninos em idades diferentes e percebo que a gente precisa estar sempre reaprendendo, desaprendendo para aprender de novo, porque cada fase parece que exige uma postura da gente diferente. Então, por exemplo, eu tenho um filho pré-adolescente, que já se considera um adolescente, e nessa fase eu tive que reaprender algumas questões da disciplina, mas eu percebo que é uma fase em que a disciplina ela vem acompanhada de uma coparticipação dele, porque quando ele participa do processo de disciplina, onde ele começa a ter consciência e dizer isso é bom, isso não é bom, isso é certo, eu coloco ele como participante das regras, ele se torna mais comprometido com as regras que a gente vai estabelecendo com ele. Então, esse sim foi uma aprendizagem para mim diária, mas percebo que uma das coisas que mais tem funcionado é quando a gente senta com os meninos e eles participam
dessas regras que nós estamos estabelecendo, dos limites, do que é saudável, do que é bom para eles. Quando eles participam, automaticamente eles se comprometem mais com aquelas regras. Tendo ser clara de toda quebra de regra vai ter uma consequência, né? E outra coisa, eu já começo a falar, porque já me vem várias coisas na cabeça aqui, tá, Cris? Fala, mulher, fala que está te ouvindo. Bora para fora aí. Outra coisa que é importante, que eu percebo, é eu me distanciar de questões emocionais e da minha própria criação. A gente tem uma tendência automática a reproduzir coisas que parece que deram certo no passado, né? Minha mãe me educou assim e deu certo, eu vou replicar essa educação. E por outro lado, de coisas que a gente não quer, e jamais vou fazer isso igual meus pais faziam. E daqui a pouco tu te vê tendo atitudes muito semelhantes àquelas que tu reprovava nos teus pais. Então, é um trabalho, eu digo que o trabalho da disciplina com o outro começa com a gente. Primeiro, eu preciso me distanciar da minha expectativa que eu tenho como mãe, do filho perfeito, do filho que não vai dar trabalho, do filho que vai ser um exemplo. E também, além da expectativa, dos meus preconceitos sobre a educação que tive. Aí, quando eu consigo me distanciar emocionalmente disso, eu consigo ser a Michele, mãe, não reproduzindo o que já foi feito comigo de certo ou errado, mas entendendo quem eu preciso ser hoje para poder educar os meus filhos de uma forma mais realista e menos idealizada, utópica, que façam que muitas vezes eles fiquem vivendo nessa bolha, nesse mundo à parte, conforme tu falou muito bem aí na introdução do Eu ouvi um tuzinho aí, é mais do sul aí, Michele? Esse tu aí é mais... Sim, do sul. Do Galdéria de onde, mulher? Galdéria de onde? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre. Eu nasci pertinho, um pouquinho mais a 116, em Camaquã. Meu irmão mora em Porto Alegre. Então eu senti o sotaque de uma Galdéria de longe, eu acabei pegando aqui. Mas, Michele, que bom você falar, né, com essa autoridade. Olha que bom você... Enquanto eu vou te elogiando aqui, eu quero ver os teus presentes aí. Será que tem fotos deles aí pra gente poder ver? Olha que coisa! Agora que a mamãe se derrete toda, olha lá, gente, que legal, abraçadinhos aí, ó. Até parece que nem brigam. Olha, mas tem mais alguns integrantes na família, orelhudos aí. Olha aí, quebrando o ciclo aí, ajudando em casa. Ajudando não, né? Compartilhando, mudou até o vocabulário. Olha aí, papai junto, quartetinho fantástico, arrumadinhos, família linda, gente. Olha aí que legal, hein? Olha esse povo. Michele, muito obrigado por trazer um pouquinho, né, da sua família pra gente, compartilhar num programa tão especial. Já já a gente vai trabalhar com a especialista, porque você hoje possui um vocabulário emocional. Você trouxe para a consciência, e talvez um pai que está vendo a gente agora está falando, gente, eu nunca vou conseguir fazer o que a Michele está fazendo. Ela começou aos poucos, né? A gente começa a conhecer aos poucos. Talvez o teu pontapé inicial seja esse programa aqui. E já já a Beth vai nos explicar de como um pai, uma mãe com você, uma avó pode chegar nessa consciência, porque a gente traz para a consciência dói. Primeiro a gente vê os erros, mas ter consciência já é o primeiro passo, saber que está errando. E depois, quem não erra, né? Como acertar, como chegar nesse ponto para ter consciência e trabalhar esses quesitos. Michele, obrigado, viu? Um cheiro nessa família maravilhosa e obrigado por ter um tempinho para o nosso Entre Família. Muito bem. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Michele, parabéns. Preparou aqui uma sala para gente, você viu? Preparou tudo certinho. Povo aqui recebido com muito carinho. Agora é o seguinte, Cris, você me falou que teremos duas dinâmicas, até agora não vi nenhuma, menina. Onde é que está a Beth? A Beth falou da tal lista, até agora eu fiquei entalado aqui. Eu parei de fazer o bolo só para ouvir a Beth. O assunto está fantástico. Calma, hein? Semana Pais Preparados só está começando. E agora, ó, respira fundo. Pronto, agora que você relaxou, tem dinâmica para você. Não é verdade, Suza? É verdade. Se você paralisou o seu bolo, então vamos te trazer a resposta, porque a gente não quer nenhum bolo aqui pisoado, que não cresceu, né? Vamos então saber da Beth. Beth, que lista era aquela que a gente estava comentando no bloco anterior? É o seguinte, então eu estava propondo uma atividade que se chama as duas listas. A primeira é fazer mesmo a lista do desabafo, né? De todos os comportamentos desafiadores dos filhos. Então essa daí a gente fica até triste de fazer, porque lista tudo que eles não fazem, né? Todas as questões de desobediência.
E a outra lista que eu convidei vocês a fazerem é o que nós queremos para eles no futuro. Que tipo de pessoa nós queremos que eles se tornem, que tipo, né, de homem, de mulher, de cidadão, de cidadã, de ser humano que nós queremos que eles se tornem. Por isso que eu falei. Então, quando a gente faz essa segunda lista, eu tenho certeza que se vocês que já fizeram, né, que vai aparecer coisas do tipo, eu quero que seja uma pessoa responsável. Com certeza, responsável. Eu quero que seja, que mais? Honesto, trabalhador. É isso, ético, trabalhador, respeitador, respeitoso, que seja amoroso, seja gentil, educado. Gente, a lista é gigante. E eu tenho certeza que essa lista vai ser muito semelhante em diversos lugares do país, né, ou mesmo fora do Brasil. E o que é gostoso de observar, quando a gente pega essas duas listas e fala assim, mas espera aí, hoje eles estão dando esse trabalho, eles estão sendo desobedientes, né? Como é que eu vou chegar nessa segunda, que é onde eu quero chegar, onde eu tenho o meu objetivo? Então, é como a disciplina positiva olha para os comportamentos desafiadores dos filhos, olha como uma oportunidade. Cada desafio, cada comportamento desafiador deles é uma oportunidade que nós, adultos, temos para poder desenvolver ou não, dependendo de como nós lidamos com esses comportamentos desafiadores, para que eles desenvolvam essas habilidades de vida. Opa, então vamos para a parte prática. Sim. Eu trouxe aqui 4 situações, Beth, do cotidiano, e que você vai ensinar para a gente como resolver. De maneira bem prática, tá bom, Beth? Para o nosso público entender lá na hora H que estiver enfrentando a situação, o que fazer. Então, a nossa produção ilustrou aqui com alguns pirulitos, né? Que pirulito envolve muito o universo infantil. Vou virar o primeiro pirulitinho aqui. Ignorar os nãos. Quando a gente fala para a criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar isso. E daí a criança vai e faz exatamente o que a gente está dizendo que não é para fazer. E ela faz. Como que eu faço isso ali no cotidiano? Eu até poderia fazer uma longa explicação sobre a programação neurolinguística e como que as crianças ouvem ou não, né? Que na verdade elas não ouvem. Não. Então, mas vamos focar, né? Acho que a primeira reflexão que nós pais e mães precisamos fazer é: será que nós estamos falando muitos nãos? Será que nós só estamos falando não? Será que o que nós estamos falando é tanto, nosso discurso é tanto blá, 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 é tanto sermão, que eles não estão nem mais ouvindo, eles estão realmente ignorando tudo que nós estamos falando, porque pode ser isso também. Pode ser que ele esteja entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Sabe aqueles desenhos, né? Calvin e outros personagens? E quando eles tampam os ouvidos? E quando eles tampam? Porque para não ouvir? Eu adoro criança, porque as crianças são muito espontâneas, eles fazem exatamente o que eles estão sentindo, né? Então, ao tampar os ouvidos, eles estão deixando claro de que não adianta você falar. Quer dizer, mais claro do que isso, que não está adiantando, eu não quero ouvir, não adianta falar, você vai continuar falando? É que nem aquele outro erro típico dos pais, né? E eu já falei 1 milhão de vezes e ele continua. É verdade. Agora, será que o seu filho vai ter coragem de falar assim, 1 milhão de vezes não foi suficiente? Você vai ter que falar o quê? 1 bilhão para perceber que não está funcionando? Então, o primeiro passo é repensar a nossa estratégia. Por que será que o nosso não, a nossa instrução, a nossa condução, a nossa fala não está funcionando? Que tal substituir ordens por perguntas? Filho, o que precisa ser feito agora? Filha, você pode me ajudar? Filho, como nós podemos resolver esse problema? Boa, devolver com perguntas. A gente vai para mais uma aqui, vamos revelar aqui, Beth, gostei dessa dica aí. Bater nos outros, ai, essa situação é difícil, hein? Ir na escola, às vezes, né, quando chegam os bilhetes da professora. E aí, Beth, como resolver? Outra vez, né, o bater, a agressividade. E aquele convite que eu faço novamente. Aonde que eles estão aprendendo até essas atitudes de violência, de agressividade? Você acha que é replicado? Não necessariamente, mas as crianças aprendem pelo nosso exemplo e não pelas nossas palavras. Eles ouvem as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas ações. Vou dar um exemplo clássico. Sabe aquele parem de gritar que a gente sempre faz? Sim, sim. Pois é. Eles não estão ouvindo parem de gritar. Eles estão vendo que você está gritando. E na cabeça deles é assim, é assim que a gente consegue silêncio. É assim que eu consigo atenção. Então, entendi como que eu tenho que fazer quando eu quiser. Então, a mesma coisa quando os pais, por exemplo, veem os filhos brigando e eu vou bater em vocês para vocês pararem de bater um no outro. Quer dizer,
você não quer que eles batam neles, entre eles, mas você acha que batendo vai resolver o problema? Então, o primeiro ponto de reflexão é quanto de agressividade, de violência, de tapas e de punições esses filhos estão sendo expostos para terem essa opção. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara para as crianças, desde cedo, né, é que todos os sentimentos são válidos. Pode ser que ele esteja com raiva do irmão, ciúmes, tristeza, medo, enfim, todos os sentimentos são válidos, mas nem todos os comportamentos são válidos. São socialmente aceitos, são possíveis. Então, bater nos outros nunca é uma opção. Beleza. Beth, eu vou avançar mais um pouquinho. É uma pena que o nosso tempo está tão curtinho. Ó, mentir constantemente, eu queria que nessa aqui você focasse na adolescência. Tá, porque é um clássico mesmo. Você sabe que vocês estão trazendo aqui os efeitos da punição. Muitos dos efeitos da punição são esses que foram mencionados, porque de tanto ouvir, né, não faça isso, humilhação, bronca, castigo, punição, gritos, humilhação, tal, o que eles aprendem? Ou a se rebelar, ou a agir com violência, ou a ignorar, eu vou fingir que eu não estou ouvindo, eu vou fazer o que eu bem entender depois, dissimulação, que tem a ver com a mentira. Então, muitas vezes, nós sabemos, porque esse é o comportamento típico de adolescentes, né? Eles ouvem aquilo, ou nem ouvem, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro, e depois eles vão fazer o que eles quiserem. Como lidar com isso é aprender a ser gentil e firme ao mesmo tempo. Aprender a se conectar com os filhos, em primeiro lugar, e depois ensinar limites de uma forma em que todos juntos elaborem esses combinados, exatamente como a Michele falou. Juntos eles elaboram os combinados, juntos eles resolvem os problemas. É assim que a gente educa, de uma forma, né, dentro da disciplina positiva. Por isso, quando a gente fala que educação dá trabalho, é isso. Porque existem coisas muito profundas para além do simplesmente dizer não e ditar ordens, né? A gente vai pro último aqui, Beth, olha só, tem um neném aqui descabelando uma criança. Gritar com os pais. Então, gente, infelizmente tem uma má notícia para todos. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo, uma coisa que a gente vai falar, olha, faça sempre isso, que isso sempre vai dar certo, né? Aliás, eu até agora praticamente nem ensinei as ferramentas da disciplina positiva, pelo pouco tempo que a gente tem. Mas o que eu posso dizer, que todas essas atitudes, elas têm alguma coisa por trás. É como se fosse aquela imagem do iceberg, sabe? Quando a gente olha para o comportamento desafiador, o filho que bate, o filho que mente, o filho que grita, se a gente só olhar para isso, a gente está olhando só para a pontinha. E aquela montanha de gelo que está lá embaixo, a gente está ignorando. Como que a gente resolve o problema? Mergulhando e tentando entender as crenças por trás desse comportamento. Por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Será que eles estão exaustos? Será que eles estão com fome, com dor, com cólicas, no caso de um bebê? Será que eles estão se sentindo não pertencentes naquele ambiente familiar? No caso do adolescente. Não importantes? Porque esse é o objetivo principal de todo mundo, de todas as pessoas, se sentir pertencente e importante. Quando ele se sente amado, ouvido, eu faço parte, eu conto, eu sou útil, eu sou necessário, eu contribuo, aí acontece essa conexão, esse vínculo. A solução para tudo isso é estabelecer esse vínculo, essa conexão com os filhos antes de resolver os problemas. E o foco está sempre na solução dos problemas e não quem é o culpado, na culpa, no erro, no que aconteceu. É no futuro. É como nós juntos vamos resolver esses problemas, como nós juntos vamos aprender com os nossos erros. Ah, que bonito, Beth. Nossa, muito bom ouvir essas orientações. Eu tenho certeza que você de casa também está curtindo muito. Eu sei que a gente vira e mexe e fala sobre isso, sobre conexão, mas mais uma vez você está ouvindo de uma especialista super entendida do assunto, que conexão, vínculo, realmente é uma chave poderosa, são chaves poderosas para abrir aí muitas possibilidades positivas na relação com os nossos filhos. Eu sei que você está gostando, está curtindo e não acabou, olha só, tem muito mais. Tem mais dinâmica vindo por aí e tem também a sua interação. Então já manda pra gente qual a situação desafiadora que você está enfrentando aí quando se fala em obediência. O telefone está na telinha e eu estou esperando por aqui. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui no Entre Família. Essa semana está fantástica, primeiramente por ter você. Você convidou a sua amiga, convidou a filha, né, o maridão para estar com a gente hoje. Então venha, semana Pais Preparados. A cada dia, né, a gente vai conquistar esses filhos. Hoje, filhos obedientes.
damos o conceito de obediência, a disciplina positiva. Temos a Beth aqui, que é a nossa referência no Brasil, para poder orientar tantos profissionais. E hoje tirou um tempinho na sua agenda para vir aqui conosco. Já teve uma dinâmica fantástica, agora outra aqui de 4 atitudes, né, que os pais podem ter com os filhos para conquistar essa obediência, trabalhar esses pilares aqui. E a nossa produção, né, preparou um terreninho, né? E aí, na verdade, você vai plantar algumas coisas juntos com esse filho e vai ter que nascer uma flor desses pilares especiais para trabalhar. Beth, vamos começar aqui nessa lavoura tão especial, né? Tão especial que vai decidir o nosso futuro, né? São os futuros professores, profissionais, né? Vamos entender um pouquinho desses pilares agora? Pois não. Vamos lá, então. A Beth vai estar nos ajudando. E o primeiro pilar está aqui, autodisciplina. E aí, Beth? A autodisciplina é realmente um importante pilar, porque está dentro das habilidades emocionais ou pessoais, né? Então, nós estamos falando de autodisciplina, autoconhecimento, autorregulação. Autodisciplina está ligado ao autocontrole. Lembra que nós somos um exemplo para os nossos filhos? Então, eles estão aprendendo com as nossas ações, com as nossas atitudes, muito mais do que com as nossas palavras. Então, cada vez que a gente tem uma atitude de respeito, né, uma atitude com autodisciplina, com consciência, eles estão prosperando. E aí a florzinha, né, prospera, cresce. É isso mesmo. Ela deu uma ladeadinha para o vento aqui, mas foi o que deu. Está aqui a prosperadinha. Agora, vou tentar arrumar aqui, mas ela vai cair, quer ver? Ó, não, tá linda, tá linda. Tem o vento, né, você tá... não pode desistir na primeira. Agora, eu acho muito importante essa questão toda aqui, Beth, porque em algum momento a gente está ajudando a dirigir o carro dessa vida, né? Em algum outro momento a gente... Não é fácil ser copiloto, né? Não é fácil, você vê algumas coisas, mas você falou lá, a gente cria os filhos para ter essa autodisciplina para as coisas, né? Também. E depois a gente é tirado desse carro porque ele já vai ser um governante da sua carreira e tal. Eu digo que às vezes o pai ele não quer, às vezes pode ter uma codependência, né? O pai gostar de ter essa dependência para um senso de existência, né? E retroalimenta o filho. Não, ele que precisa de mim, nossa. E na verdade depois você vê aquela síndrome do ninho vazio, de não saber o filho ir embora, de você não tá deixando essa plantinha crescer. Pergunto para você, às vezes o pai vai ter que tratar essa carência, porque... Com certeza. Porque senão ele vai ter um ambiente, vai plantar outra questão, essa codependência de ser necessário. O pai é necessário e é muito importante, mas não dessa forma, né, Beth? Não precisa, né? Mas eu não entendi direito a relação disso com a autodisciplina. De poder, autodisciplina para ele, né? Para o adulto também, né? Isso, exatamente. Então, sem dúvida, é o adulto, é o pai, a mãe que precisa ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, se preparar, né? Que é o tema dessa semana toda, para poder desenvolver filhos dessa forma, independentes, autônomos, capazes também. E eu concordo com você, a síndrome do ninho vazio poderia ter acontecido comigo. Minha filha, que já tem 26 anos, saiu de casa aos 24, 23, enfim. E bateu mesmo essa coisa, né? De, mas já vai sair, né? Porque quando eu saí de casa aos 27, foi para me casar. Minha filha não. Ela foi para morar sozinha. E aí a gente fica... Tem um lado de mãe, tem um lado de pai que fica assim, né? Não vai ter mais o filho o tempo todo em casa. Por outro lado, é aquilo que a gente conversou. A gente cria os filhos para o mundo. Então, é a gente também ter a nossa vida, né? As nossas escolhas, as nossas oportunidades. São fases de vida e a gente tem que curtir cada uma delas, porque todas passam e passam rápido. Na hora que a gente está lá no olho do furacão, com o bebê, com as noites mal dormidas, com o filho pequeno, os filhos pequenos, a gente acha que está demorando uma eternidade, mas depois a gente vê que passou e passou muito rápido. Então, aproveitar cada fase. Aproveita cada fase, meu querido. E quando eu falei para você também dessa questão do pai carente, né, é que você vai ser especial dando autonomia para o seu filho. Você não precisa dele gritando, mãe, pai, você vai dar essa autonomia para ele poder trabalhar essa questão da disciplina dele, de poder gerir esses conceitos, porque aí você precisa trabalhar, como a Beth falou. Você não pode dar o que você não tem. Então, vai lá, primeiro passo é você ter esse autoconhecimento. Bora plantar mais um pouquinho com a gente? A Beth está plantando de uma maneira, hein? Cada semente maravilhosa, você em casa também vai ter um bom plantio. E aí a gente tem o quê? Responsabilidade. E aqui é interessante, né? Porque foi uma das primeiras coisas mencionadas quando a gente faz a lista do que a gente quer que os nossos filhos sejam no futuro. Sejam pessoas responsáveis.
E é interessante, porque a gente quer que eles sejam responsáveis, que saibam resolver problemas, que sejam críticos, né? Que saibam fazer boas escolhas, tomar decisões. Só tem um jeito deles aprenderem a resolver problemas. Só tem um jeito deles aprenderem a tomar boas decisões, fazer boas escolhas. É fazendo isso desde sempre. Então, aquele estilo, né, mais autoritário não vai dar opção nenhuma, não vai dar escolha nenhuma, não vai dar oportunidade para os filhos desenvolverem essa responsabilidade, essa autodisciplina, essa habilidade de resolução de problemas. Aqueles pais mais permissivos, super protetores, que fazem as coisas pelos filhos, para os filhos o tempo todo, e os filhos não precisam fazer nada, porque os pais estão ali fazendo, porque acham que é o melhor, que é o que tem que ser feito, eles não vão desenvolver responsabilidade. Ao contrário, podem se tornar pessoas exigentes, que obrigam, né, que dependem desses pais em todos os sentidos. Sabe aquele tipo, a gente chama na psicologia de locus de controle externo e interno. O locus de controle externo é o quanto a pessoa atribui a si mesmo, o locus de controle é o quanto a pessoa atribui a si mesmo ou ao outro as coisas que acontecem na própria vida. O externo são aquelas pessoas que estão sempre falando, minha vida está ruim por causa de não sei quem, meu marido por causa de não sei quem, meu filho, é meu chefe, eu não sei quem, não sei o que lá. Sempre põe a culpa nos outros. Nós queremos desenvolver o locus de controle interno, o poder pessoal, essa responsabilidade, assumir responsabilidade, assumir autorresponsabilidade, os próprios erros, aprender com os próprios erros. Isso é fundamental mesmo. Agora, Beth, é difícil às vezes, né? Às vezes, dependendo do olhar desse autoritário, ele tem uma dificuldade também de delegar, né? E quer um nível de aprendizado e esquece que ele também começou pegando pequenas coisas, né? E ele já é um adulto, uns 30, às vezes 40 anos. Esquece os próprios erros, né? Esquece os próprios erros e a pedagogia, porque às vezes não é fácil. Tem que ter muita paciência. Pequenas coisas, porque a gente está falando de responsabilidade, parece que já vai dirigir, não. Mas essa responsabilidade começa fazendo um bolo na cozinha, onde a mãe tem uma agilidade para fazer, tem uma agenda, mas ela vai ter que assumir que às vezes, para poder dar essa responsabilidade de início, vai ter que ter às vezes uma farinha no chão, né? Sim. Vai ter que ter, para poder entender que nesses pequenos detalhes, porque às vezes a gente fala de responsabilidade, já está pensando no menino com 18 anos. Mas começa com 3, 4 aninhos. Não, desde bebê. A criança que vai jogar a sua própria fralda suja no cesto. A criança que vai guardar o seu brinquedo. Porque todos os privilégios vêm com responsabilidade. Então, a criança que ganha um brinquedo, aquele privilégio está junto com a responsabilidade de saber cuidar e guardar aquele brinquedo. O adolescente ou o jovem, a criança, né, que ganha um celular, por exemplo, vem com a responsabilidade, aquele privilégio, com a responsabilidade de saber usar aquela tela, sem ser em excesso, sem ser de uma forma desrespeitosa, perigosa. Então, responsabilidade é todos os dias, o tempo todo, a gente pode ou não ajudar os nossos filhos a desenvolver, dependendo de como nós permitimos que eles tentem, que eles acertem, que eles errem, que eles aprendam com os erros. Muito bem. Eu estou com a minha mamãe no ouvido aqui, que é a Aninha, e ela está falando, seja responsável com o relógio, Cris. Eu estou. A gente tem uns minutinhos ainda. Temos mais duas sementes especiais aqui. O bom é que a Beth, ela consegue ser decupada nesse sentido, nos trazer muito conteúdo em pouco tempo. Eu já vou colocar aqui. Aí a gente tem... Aí a gente até vai construir... Quando a gente tem essa questão da responsabilidade, automaticamente a gente vai ganhando outros presentes, porque se a gente quiser, às vezes, ir direto na cooperação e não trabalhar a autodisciplina e nem responsabilidade, existe um conceito pedagógico aqui nessa escalinha também, né, Beth? Sem dúvida, porque a gente não impõe a cooperação, a gente não impõe a responsabilidade, a gente convida a cooperação. Uma criança que não participou daquelas regras, daqueles combinados, ela não vai ter vontade de cumprir. Se ela participou daquela elaboração, daquela discussão, e ela entendeu o porquê é necessário, por exemplo, lavar o próprio prato ou ajudar de alguma forma guardando os próprios brinquedos. Essa cooperação, aliás, até porque as crianças querem cooperar. É da natureza humana querer ajudar, querer cooperar. Então, cada vez que a gente dá oportunidade para as crianças colocarem em prática, tentarem, e a gente não poda esse desejo natural do ser humano de cooperar, a gente está ajudando. Então, a melhor forma é juntos elaborarem o que precisa ser feito, como cada um pode colaborar, como cada um pode cooperar e olhar para o positivo.
Ao invés de olhar para tá aprendendo a comer sozinho e caiu um monte de comida fora do prato. Ao invés de olhar para a comida que caiu fora do prato, é olhar para o que ele conseguiu comer sozinho. Sabe? Por exemplo, a criança está aprendendo a se vestir, né? Ela não consegue colocar todas as peças de roupa, mas já consegue vestir a calça sozinha. Então, que legal, olha, você já consegue vestir as suas calças sozinho. Então, é valorizar cada conquista, cada passo, cada pequeno passo. Também a gente olhar para o positivo. Gente, está fantástico esse desenho. Você está gostando ou não? Você vendo que você trabalhando isso na infância, e você que acompanha o programa aqui há quantos anos, o que a gente fala que a maioria dos traumas são encontrados onde? Na infância. Você vai na terapia, você vai ver que é na infância. Muitas vezes o olhar que o pai desenhou na vida para os problemas, para as dificuldades, estão lá o pai desenhando uma janela de como o filho vai olhar para a vida. Muitos ainda têm a capacidade de dar uma melhoradinha nessa janela, abrir uma porta. Outros têm muita sua responsabilidade. Então, cuide do que você coloca na mochila. Agora eu vou pedir ajuda agora aqui, ó. Sim. Beth, para por baixar favor. aqui. Isso. Falar do respeito. E já Perfeito. vai puxando nossa plantinha enquanto você vai passando. Sim. Ela, às vezes, ela é meio danadinha, tá? Não, pode deixar. Ela é durinha. E eu vou querer falar também do Olha que aí, está a Beth. formando, que eu percebi que essas florzinhas estão formando uma palavra aqui que eu quero discutir com vocês. Legal. Opa, Olha, viu como ela é tem danadinha? razão, ela dá, mas é o Ela vento. Vamos danadinha. entender que é o vento que Deixa está o ventinho. balançando. Isso, deixa o ventinho pro lado Ó. que ela sossega. Então, sobre respeito, acho que a gente já falou também, né? Que as crianças, os nossos filhos, os adolescentes vão aprender respeito, vão aprender a cooperar, vão desenvolver responsabilidade ou não, vão desenvolver todas as habilidades pessoais, né, e sociais, de vida, para se tornarem pessoas, né, de caráter, todos aqueles adjetivos que a gente pensou, né, respeitosas, bem-sucedidas, amorosas, honestas, éticas, resilientes. E o respeito, outra vez, a gente não impõe, a gente exemplifica. Eles vão aprender sobre respeito quando eles se sentirem respeitados. Por isso, por isso a disciplina positiva, até resumindo o que é, né, é uma abordagem não punitiva, não permissiva, que foca numa educação autoritativa, onde nós somos autoridade, sim, por isso que adultos são autoridade, só que a gente não impõe, a gente não quer simplesmente que eles sejam obedientes, porque aposto que foram poucas as listas que apareceram. Eu quero que meu filho no futuro seja um adulto obediente. A gente não quer, porque a gente quer que eles sejam críticos, porque eles vão obedecer quem? Na adolescência ele pode querer obedecer um colega que está oferecendo uma droga para ele, em algum momento da vida, num relacionamento amoroso, tóxico, né? Prejudicial, agressivo, você não quer que seu filho ou sua filha obedeça a outra pessoa e seja, né, abusado de alguma forma de outra pessoa. Então, a obediência que nós pais e mães queremos tanto que os nossos filhos pequenos, né, que os nossos adolescentes nos obedeçam, não é uma característica que a gente quer que eles desenvolvam no futuro. A gente quer que eles desenvolvam no futuro autonomia, o livre-arbítrio, né? A capacidade de decisão, a capacidade de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, de resolver problemas. E eles só vão desenvolver isso com a nossa ajuda no dia a dia, quando a gente olhar para situações desafiadoras como oportunidade. Seu filho mentiu, olha que oportunidade de falar de ensinar a verdade. Seu filho está querendo resolver uma situação com violência, olha que oportunidade até de rever se na sua casa vocês estão trabalhando, né, as situações, tentando resolver os problemas com violência também, para que eles aprendam outras estratégias. E a primeira, gente, é a autorregulação, é a autodisciplina, é a gente perceber que está, né, com aquela emoção vindo, aquele calor, aquela vontade de você dá uma segurada, para depois juntos resolverem os problemas. E aí sim, desenvolver tudo isso. Maravilha, foi tão gostoso plantar com você, né? Espero que a sua lavoura também aí, ó, você viu que tem a palavra, né? Obedecer, e a gente tem aí autodisciplina, responsabilidade, cooperação, respeito, alguns pilares que a Beth colocou. Eu tenho certeza que na mochila da vida dela tem muitos outros aí, mas esses aqui coexistindo, os outros vão agregar nessa micro sociedade. E se você conseguir criar, né, um case ali nessa microsociedade chamada família, ele vai levar isso para todos os lados, na escola, na rua. E você não está criando alguém dentro de uma caixinha, você
você está criando com princípios e uma mente capaz de decidir em qualquer outra situação. Você entendeu agora? Que não é só obedecer, mas ser um senso crítico de boas escolhas. A Beth arrasou. Beth, vamos voltar para a nossa sala da verdade, por favor? Pode passar por aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está querendo um pouquinho da Beth também, está preparando um chazinho para a Beth lá, um bolinho. Estamos falando de um assunto tão bacana. Eu tenho certeza que o povo de casa está assim, ó, tá, como se fala aquela linguagem popular, está se lambendo para poder dar uma degustada nesse bolinho da sabedoria na nossa tarde, viu, Suzana? Não, é tão gostoso estar aprendendo aqui. E quem dera, né, a gente pudesse ter esse processo de imersão, que eu acho que é justamente o trabalho que a Beth faz. Porque são tantas coisas muito profundas para a gente aprender, mas pelo menos aqui no programa a gente já tem umas pinceladas boas de que rumo a gente pode tomar. E aquelas cutucadas de viradas de chave, né, Cris, que a gente precisa ter essa consciência. Então vamos lá pro pessoal de casa. Quem está chegando agora, chega junto aí, anônima, sem problema nenhum, tá? Obrigado pela sua interação. É uma vovó, ó. Minha neta tem 14 anos. Já tentamos de tudo. Somos firmes, mas não conseguimos que ela seja organizada. Que interessante, né? Porque realmente nós queremos que se tornem adultos organizados. Agora, vamos lembrar que eles estão num processo de desenvolvimento, mesmo os adolescentes. Aliás, a adolescência, para quem não sabe, vai até os 25, 26, viu, gente? É verdade. É verdade, que é quando o córtex pré-frontal se desenvolve. Então, quando a gente lembra disso, a gente até tem uma boa desculpa, né? Para não ter muitas daquelas habilidades que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam ainda desenvolvidas. Então, no caso, nada melhor do que também respeitar essa fase da adolescência, em que eles estão desenvolvendo a própria personalidade, que eles estão desenvolvendo, a gente chama de fase de individuação, que é um processo em que eles estão se tornando indivíduos. Então, existe um tanto de privacidade, de distanciamento da família, de aproximação dos colegas, e esses valores, né, a própria avó mencionou, talvez a forma, porque ela mencionou que estão sendo firmes, mas eu não ouvi a palavra gentis. Firmes, será que não está faltando gentileza? Será que não está faltando dignidade? Será que não está faltando respeito? Porque não basta ser firme e mandar organizar ou limpar o quarto, né? Talvez essa adolescente, mesmo tendo 14 anos, não saiba fazer isso. Talvez ela precise de ajuda para aprender a organizar. Talvez ela precise de motivação. Existe uma base teórica da disciplina positiva, que é o encorajamento. Quando nós aprendemos a encorajar os nossos filhos, nós evitamos a grande maioria dos problemas de comportamento dos nossos filhos. Se eles se sentem encorajados, se eles se sentem pertencentes, amados, se eles se sentem importantes, úteis, então talvez, ao invés de mandar ser organizada, que tal observar todas as qualidades, todas as características boas, positivas dessa adolescente, valorizar isso e pedir ajuda, literalmente. Eu gostaria que você me ajudasse com a organização do seu quarto. Como você pode me ajudar? E juntas elaborarem um plano de ação. Um plano com prazo, um plano com data, um plano com acompanhamento, com supervisão, com ajuda, sabe? Talvez isso ajude. Nesse processo da gentileza, Beth, entra a questão de adolescente tem muito o meu jeito, né? É do jeito dele, no tempo dele, na hora que der, ele vai fazer. De como a gente... Por isso o prazo. Por isso o prazo do plano de ação. Eu queria te perguntar, assim, de maneira prática, nessa linha tênue entre o serviço precisa ser feito, né? A colaboração precisa ser feita, e entender o jeito dele e o prazo dele. Mas veja, o prazo não é só dele. Vocês podem combinar, por exemplo, que ninguém vai entrar no seu quarto para recolher os pratos, os copos, as roupas sujas, até a sua cama estiver arrumada e não tiver nada no chão, por exemplo. Então, você está combinando que assim que esse adolescente arrumar a cama e tirar as coisas do chão, outras pessoas podem ajudar recolhendo. Percebem? Isso vai depender de qual é esse combinado, né? O plano de ação, do plano de ação. Mas veja que existem consequências. E as consequências já são previamente combinadas. Caso aquele adolescente não arrume... Porque não é assim, se você não arrumar o quarto, você não vai poder sair. É diferente. Assim que você arrumar o quarto, você vai poder sair.
Assim que você arrumar o quarto, a gente vai lavar sua roupa. Imagine para um adolescente que adora aquela calça jeans, de repente perceber que aquela calça jeans não foi lavada. Mas como assim não foi lavada? Olha, não estava no cesto de roupa suja, estava lá largado no seu chão. Eu não sei se está sujo, se está limpo, não estava no lugar combinado. Então, vamos combinar. Você quer que as roupas sejam lavadas? As roupas são lavadas às terças-feiras e só as roupas que estão no cesto de roupa suja. Não vou sair pela casa tentando descobrir o que está sujo, o que não está sujo. Beth, isso é por bom, exemplo. legal você colocar, que eu achei, porque não tem nada a ver com chantagem. Não? É consequência das suas ações. E o assim, né? Como essa palavra muda, né, Cris? Sim. Assim que você terminar, do que o se. Assim que você guardar os brinquedos, a gente vai ver um desenho. Assim que você acabar a sua lição, a gente vai tomar lanche. Assim que, sei lá, né? No caso do lanche, talvez seja melhor se alimentar primeiro antes de fazer a atividade da escola. Mas ficou claro que rotina é uma ferramenta maravilhosa, super importante para desenvolver responsabilidade, cooperação, autodisciplina nos filhos. Até adolescente? Todas as idades, até o bebê. É a rotina, porque a rotina não é necessariamente ter o horário exato para fazer aquilo. No caso dos adolescentes é necessário, né, o horário, eles geralmente usam o horário. Mas no caso dos bem pequenos, é ter aquela clareza do ritual. Então, na hora de, sei lá, as crianças perceberem que eles lavam as mãos antes das refeições e escovam os dentes depois das refeições. Que eles colocam o pijama, talvez orem, talvez ouçam uma história e depois eles dormem. Percebe? Não importa exatamente qual é o ritual daquela família, mas ter consistência. E essa disciplina é dos pais, que a gente estava conversando, né? Nossa, com certeza. Não, e eu acho muito legal dela falando, porque hoje, e valorizando qualquer situação, tá? Sendo empático, aqui a gente está lavando a louça da nossa casa, não está sendo juiz aqui, né? Mais um exemplo, hoje a gente não está tendo tempo de exercer cultura dentro da nossa casa. Tipo assim, a sociedade, ela está terceirizando um pouco da educação dos filhos, jogando isso para as escolas. Hoje nós temos muitas coisas que distraem os filhos, mas não educam, por exemplo. O celular, se você não fazer com que ele seja um educador, ajudar em algum processo, né, de ser uma ferramenta em algum momento, um vídeo específico, ele vai ser um puro entretenimento. Aí eu pergunto para você, Beth, para que a pessoa ter realmente ali horários, construir rituais, a gente fala, quando a gente não tem tempo, é como se a gente não desse um pedaço da vida, porque tempo é vida. E aí, você deve saber em consultórios que os pais, às vezes, não têm tempo de olhar para o filho. O quanto que o pai que larga o celular e olha para um filho, ou abaixa para conversar na mesma distância mesma altura nos olhos. Aí eu pergunto para você, o quanto a falta de exercer cultura dentro da minha casa faz com que a gente tenha realmente esses problemas que a gente pergunta, mas de onde surgiu? Né? Cris, posso te dar uma sugestão da gente discutir isso depois do intervalo? Pelo tempo. Porque é muito interessante a sua pergunta e ela envolve basicamente o que ela falou pra gente nas dinâmicas, né? Sobre observar o nosso filho. E realmente o tempo, ele é um fator aí, né? Pela falta dele, talvez a gente não faça essa atividadezinha de casa. Então a gente vai pro intervalo, na volta a Beth fala sobre esse assunto e tem mais interação chegando por aqui. Não perde não, Entre Família volta já já. Entre Família está de volta. Estamos numa semana tão especial, tão gostosa, falando sobre pais preparados e filhos de caráter. Pois bem, você que é o nosso telespectador sabe que essa edição da Revista Esperança já chegou em nossas mãos há alguns dias. Então a nossa produção, muito esperta e muito perspicaz, pensou, por que não, uma semana para falar sobre estes temas? E aqui estamos, ao longo dessa semana todinha, vamos discutir um pouquinho de cada coisa que vem aqui nesse material. Hoje estamos falando sobre obediência, que envolve também a formação do caráter. E aqui você vai entender outras situações, como, por exemplo, castigo será que faz bem? Tem outra forma de educar sem ser castigar? Como ensinar o seu filho no caminho certo? A gente quer sempre isso, né? Que o nosso filho ande no caminho certo. Mas como ensinar esse tal caminho certo? Será que é ditando, dizendo vá? Ou é ensinando a fazer escolhas? Afinal de contas, a vida é dinâmica. Filhos rebeldes, como encontrar solução para isso? E vários outros capítulos. Ainda nessa semana também vamos falar aqui sobre educação sexual. Inclusive, eu já convido você a assistir o programa amanhã. Então, já coloca um alarme aí. O programa, o Entre Família, começa às 2h30 da tarde. Então, já coloca o alarme, porque amanhã
vai ser o dia da gente falar sobre educação sexual aqui, tá? É um assunto que eu sei que é tabu, às vezes é difícil falar, mas a gente precisa. E a gente precisa proteger os nossos filhos contra a violência e o abuso sexual. A revista também trata desse assunto, entre várias outras temáticas que envolvem aí a educação dos filhos, desde pequenos, bebês, né, até a fase adulta, por que não, né? Ainda você que é pai e mãe, que me ouve, tem filhos adultos, sabe que esse processo de coaching, vamos dizer assim, ele vai por uma vida inteira, né? Então, realmente esse material, ele serve como uma orientação e como um guia para você que é pai e mãe e deseja que os seus filhos cresçam aí com caráter, tá? Para você pedir essa revista é muito fácil, basta entrar em contato aqui com esses telefones que estão passando na sua telinha. Para você que está com o WhatsApp na mão, já salva aí, ó, DDD 12 98244 4449. Só manda um oi, fala que quer receber a revista dos Pais Preparados, se esqueceu o nome, né, os filhos, de educação de filhos, e aí você recebe um link, faz o seu cadastro, essa revista chega para você aí na sua casa. A gente quer que você tenha, para além do nosso programa e todo o ensinamento que você aprende aqui, que tem um material na sua casa para você estudar, reler e realmente aprender como educar os seus filhos para que eles sejam filhos de caráter. Combinado? Todo mundo nessa? Então, tá bom. A gente volta ali para o nosso cantinho da conversa, que ainda não acabou. Nós temos umas palavras finais aqui com a nossa especialista maravilhosa, Tem a pergunta, que ficou de responder a pergunta do Cris. Sobre essa conexão, esse tempo de qualidade, né? E eu até vou falar diretamente para os pais e mães, para se tranquilizarem, né? Porque todos nós, pais e mães, fazemos o nosso melhor. A gente pode, às vezes, ir para um extremo, ir para o outro, às vezes até pular de um extremo para o outro, né? Faz parte de um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, autoavaliação. E quando a gente tem essa consciência dos resultados em longo prazo das nossas atitudes, né, que sendo autoritários a gente pode gerar filhos rebeldes, uma luta de poder, um desgaste, uma briga, esse afastamento, a mentira, como nós falamos, ou no caso da permissividade, pessoas exigentes, folgados, mimados, a gente não quer nada disso. A gente fez a listinha juntos, não foi? Nós queremos que eles sejam responsáveis, que eles sejam respeitosos, honestos, íntegros. Então, eles aprendem com o nosso exemplo. Então, a gente vai fazer o nosso melhor e a gente pode aprender mais, lembrando que, né, assim, não tem uma resposta única, mas lembrando a importância de que eles se sintam pertencentes e importantes, que eles se sintam conectados, que a gente estabeleça esse vínculo. Então, em relação a tempo, é muito melhor pouco tempo de qualidade, em que você não está usando telas, você não está fazendo outra coisa, você não está lá falando, não, fala, filho, eu estou aqui, estou ouvindo, não, estou ouvindo, pode falar, filho, pode falar. Não, você está focado, você está olhando, você está ouvindo de verdade. Você faz poucas e boas perguntas e se cala, ouve o que o seu filho tem a dizer. Quando você de verdade procura envolver o seu filho nesse estabelecimento de acordos, de combinados, de como resolver problemas, sabe? Como aprender com os nossos erros, assumir, falar sobre sentimentos. Nós não tivemos essa alfabetização emocional, por isso que é tão difícil para nós, pais e mães. Mas a gente pode aprender junto com os nossos filhos e aprender com os nossos erros também. Então, tirar um pouco, jogar fora esse chicotinho da culpa, sabe? Relaxar, aproveitar que cada fase tem o seu brilho e a gente pode juntos aprender com eles. Eu trouxe aqui alguns exemplares dos livros da disciplina positiva, dos que foram traduzidos para o português. A principal autora, a doutora Jane Nelson, né, ela escreveu mais de 20 títulos em inglês. Esse foi aquele que eu falei que eu tive a honra de co-traduzir com a Samantha, né, que é um para todas as idades, para pais e profissionais, né, professores e tal. Esse é específico de 0 a 3. Aqui. Isso. Esse é... Ó, de 0 a 3 anos, qual câmera eu mostro, meninos? Não, eu só vou mostrar rapidinho, assim, ó, 3 a 6, tem para pais e mães de adolescentes. Eu trouxe alguns dos que eu traduzi, porque esse aqui de A a Z, que tem perguntas e respostas. E tomei a liberdade de trazer um livro que eu escrevi, que tem, lógico, a base teórica na disciplina positiva, que é um livro infantil. A disciplina positiva também tem 2 livros infantis, tem vários baralhos. Aliás, vocês encontram e podem adquirir os livros da disciplina positiva com o cupom de 20% de desconto no meu site, betprodrigues.com.br. Olha, a gente já tem um site com aqui? Não, com E. B-E-T-E-P de Pereira, Sim. Rodrigues.com.br.
Tá aí. Esse é o meu site, que tem lá um cupom de desconto de 20% para comprar os livros Qualquer da um. Disciplina Positiva. Se Que quiser legal. o meu, aliás, já fica aí de presente para você, o de história para os filhos. Esse é lindo. Esse eu tenho que voltar outro dia para contar, porque é uma história... Sabe como começa o livro? Com uma briga entre os irmãos por causa do celular. Você já viu isso acontecer em alguma casa? Ah, já. E aí, a mãe, ela usa toda a sabedoria dela de usar os elementos da natureza para que tirar os legal. filhos de casa, ou mesmo em casa, para que eles não queiram, não precisem, não fiquem tão viciados nas telas, como nós também estamos, né? Tem essa questão também do tempo, É um né? exemplo, mas assim, quão necessária essa questão toda da natureza, dá um pulinho aí, coloca até no Google Bet, né? Coloca Ó, tá ali. aparecendo ali, Cris, o Eu Instagram. escrevi, esse eu Olha escrevi aí, ó. junto com a Juliana Gatti e as Arroba ilustrações são Disciplina lindíssimas, que é uma Positiva artista. Brasil. A Helena de Cortez fez toda a ilustração em aquarela, Natureza Fora da Caixinha. Aquarela. Ele é recomendado por vários pediatras, Dr. Daniel Becker, vários pediatras, porque ele realmente traz ideias para mais contato com a natureza. Mas quem sabe outro dia a gente faz um programa Tá aí um tema. sobre esse. Nossa, esse- muito legal. Fica aí a dica, porque isso funciona. Na prática, eu já vi. Eu quero mais uma vez reforçar aqui o Instagram. Beth, esse é o seu que as pessoas te O encontram? meu é Arroba Disciplina. Disciplina Positiva Brasil. Ah, isso. então esse está passando na telinha. É. Ó. Arroba Disciplina Positiva Brasil é o Instagram. Eu imagino que lá tem o link do site Sim, também, né? sim. Então lá tem o link do site para você adquirir esse material com 20% de desconto. E nesse Instagram a Beth também compartilha outros assuntos, né, e Muitos. conteúdos. Sempre para profissionais sobre- da saúde, para educadores, né? Porque afinal, professora há 40 anos. E também para pais e mães. Então, vai ser um prazer encontrá-los lá. Ai, que legal. Diretora, dá tempo de fechar com uma interação? Dá. Rapidinho? Vamos lá então, Beth. Vamos fazer a nossa Oba. conclusão com essa interação nos 2 minutinhos que a gente tem aqui ainda restantes. Tchararã, é a Cleidiane. E aí, Cleide? Tem um filho de 11 anos e 11 meses e sempre ensinei organização, entre outras coisas. Mas todos os dias é uma encrenca. Tudo que vai fazer reclama. Para estudar, arrumar brinquedos, tomar banho, é muito chato. Não sei o que fazer. Já conversei, brigo, já bati, socorro. E olha que Adorei o interessante, eu adoro quando os pais, né, e acontece com a gente também, a gente assume, eu já fiz de tudo, fez mesmo, eu tenho certeza que essa mãe quer fazer o seu melhor, já fez de tudo que conhece, ela até fez uma mini listinha ali, né, já bateu, né, o que mais que ela fez? Enfim, ela... Já pediu também, já eu pediu, acho, né? já implorou. Já conversou. Então, eu vejo que ela é do tipo que vai para os extremos. Eu também já fiz isso, né? Então, você vai para o extremo do bater, tem que fazer, porque eu estou mandando, tal, 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 ou vai do implorar, por favor, faça. Então, gente, e olha, parece, eu sei que é difícil, porque a gente tem poucos minutos aqui para desenvolver isso, mas realmente o caminho é esse do equilíbrio, de ser, eu vou dar um exemplo, usar a honestidade emocional, é dizer a partir do seu sentimento o que você sente quando você vê que aquilo não está sendo feito, aquele acordo não está sendo cumprido. E aí você coloca o seu ponto de vista, filha, eu fico muito irritada, eu fico muito preocupada quando eu não vejo os seus materiais organizados. E eu gostaria que você organizasse antes do jantar. É isso, é simples assim. Aliás, gente, anota essa frase, tá? Porque ela vale para relacionamentos amorosos, profissionais. Quando a gente... Isso tem a ver com comunicação não violenta. A base do Marshall Rosenberg da comunicação violenta. Que a gente pega, se a gente pega ali, ó, expressar o que você observa, o que você sente a partir do que você observa, expressar as suas necessidades básicas, né? Então, eu sinto aquilo por causa disso ou quando acontece aquilo, e eu gostaria que... E fazer um pedido claro, objetivo. E se você puder acrescentar, no caso da disciplina positiva, por exemplo, humor funciona demais com os filhos. Vamos ver quem arruma primeiro, né? Vamos ver quem pega primeiro. Você pega as bonecas e eu pego as peças do quebra-cabeça. Vamos ver quem pega primeiro, sabe? Então, trazer humor, trazer leveza, trazer, por exemplo, escolhas limitadas. Filho, você quer guardar antes ou depois do jantar? Ah, eu adoro essa. Então, porque aí, para você tanto faz, se vai guardar antes ou depois do jantar, contanto que guarde, né? É porque da gente dá o poder de escolha, Exatamente. ele se sente dirigindo a própria... Ele se sente participante, E, Beth? se sente importante. Importante, necessário e útil. Eu vou usar até o humor agora, porque assim, eu queria ter Acabou. mais Vai meia cortar hora. nós, vai Eu cortar queria ter nós. mais meia hora para tê-la aqui. Mas, Beth, você sabe que você
Você comprou um passaporte para uns 10 programas aí, aqui, com todos esses livros e tal. A vantagem é que eu moro perto, né? Então, ela já aceitou. A produção, isso sim. produção, ó. Bora lá fazer um curso com os apresentadores com a Beth e trazê-la mais vezes aqui para a gente aproveitar essa sabedoria aqui. Vai ser um Que prazer. né? Que prazer, Beth, um prazer Queridos, imenso. eu que agradeço muito agradece mesmo demais. a oportunidade de ter conhecido vocês e os seus telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Então faça o seguinte, hein? O programa não termina aqui. Dá um pulinho nesse Instagram aqui, vá lá no site, pega essa literatura, leva para casa, indica, segue a Beth para mais conteúdos e já manda para o nosso programa assim, ó, Beth, volte, por favor. Obrigado, viu, Beth? Volte sempre. E olha só, hein, gente, você gostou? Acabou, né? Já não vai essa semana. O quê, meu filho? Meu filho, a semana só está começando. Amanhã, às 2h30 ao vivo, eu e Cris estaremos aqui com uma especialista maravilhosa também para falar sobre educação sexual, né? É pais preparados, filhos protegidos. A gente não está com os nossos filhos o tempo todo, mas tem como a gente orientá-los a fim de que eles estejam protegidos. E é o seguinte, né? Vida e Saúde está vindo aí e quem vai estar lá? A gente. Meu querido, a gente vai pro Vida e Saúde agora, correndo agora, para estar juntinho com você para falar mais sobre essa semana. Ter o que nos aguente nessa tarde. É isso aí. Beijo. Beijo. Continue ligado. Aí. Vida e Saúde está chegando e a gente está correndo lá, hein? Tá bom? Tchau, tchau.